finalmente, depois de muito tempo, Gabriela Patti no Papo de Camarim. Da Dinamarca! Não, eu não estou na Dinamarca, estou no Teatro Municipal mesmo. Na ópera A Flauta Mágica, de Mozart. Quantos anos já de carreira? Ano que vem, 20. Com a Orquestra Experimental de Repertório, Maestro Jamil Maluf, e no Teatro Alfa, quando ainda se fazia ópera no Teatro Alfa. É. E aí a minha primeira ópera foi nesse teatro, com a ópera Carmen, de Bizet, sob regência do maestro... Aqui no Municipal. Sob regência do maestro Isaac Karabichevski, com a Orquestra Sinfônica Municipal, Coral Lírico. Bom, eu venho de família de músicos, né? Então, na verdade, a música não era uma coisa inesperada na minha vida, digamos assim. Com 4 anos eu comecei a estudar violino. Você se lembra qual foi a primeira que te chamou muito a atenção? Não sei, talvez... Tem uma história que é muito engraçada, que a minha mãe sempre me conta. Que quando ela estava me esperando, ela estava morando eles moravam na Itália, eles tinham ido passar um tempo lá para tocar no Teatro Máximo de Palermo. E no ano que eu nasci, era um ano que estavam celebrando Puccini. E eles começaram, a minha mãe se apaixonou por Puccini na orquestra. Então ela tocou todas as óperas dele, aquela coisa toda, e se emocionava. E não contente, ela comprou todos os LPs das óperas e, paralelamente a tocar na orquestra, ela ouvia os discos quando chegava em casa. Bom, nasci, cresci, aquela coisa toda. Qual foi a primeira ópera que eu cantei na vida? La Bohème. E aconteceu uma coincidência muito curiosa, que quando eu abri a partitura, eu sabia toda a música. Eu não sei como, eu não sei te dizer como. Eu sabia todos os personagens de cor, eu sabia todas as coisas, as nuances da orquestra. E em alguns trechos que eu me emocionava mais particularmente, eram justamente momentos do naipe de violas, que é do qual minha mãe fazia parte. Então eu acho que enquanto ela tocava e se emocionava, e ela de uma certa forma me transmitiu isso através da gravidez. Sim. E até hoje, quando eu pego uma ópera de Puccini, eu já sei as óperas. E eu sei a ópera toda, tudo. Todos os personagens, todos os coros, tudo. Vocês sabem que... vocês não sabem porque eu vou falar agora, né? Mas aqui na ópera A Flauta Mágica a gente conta com o apoio da MAC nos produtos que a gente usa. Então, a pele da Gabi, como a gente precisa fazer uma pele mais pálida, mais lânguida, mais angelical, a gente está trabalhando com essa base aqui, mais clarinha, que é a... que a pessoa é cega, a pessoa é meio de idade, B76. E trabalhei com a sombra, que já está bem gasta, que é essa sombra mais salmão, que eu gosto muito. Eu sempre digo que ópera é uma coisa muito popular, que infelizmente no Brasil ela foi elitizada por alguém que eu não sei quem, né? Que considera-se que a ópera é uma coisa elitista, não sei o que. Impossível acesso. Impossível acesso, na grande verdade é que ela é uma coisa extremamente popular, porque ela é uma grande novela. Não, né? A Flauta Mágica, especialmente, ela foi escrita no momento o Mozart fazia, quando estreou a Flauta Mágica, faltavam apenas 2 meses para ele morrer. Ele estava muito doente e a Flauta Mágica veio como um sopro de vida para ele. E foi uma encomenda de um teatro popular. Por isso que os recitativos são falados até, para ter essa proximidade maior com o público. O público realmente entendesse, né, o texto falado, que é importantíssimo. E a ópera sempre foi algo do povo, mas sempre teve uma certa ironia nisso, que parecia sempre elitista, mas isso desde sempre. Sempre teve preconceito. Agora, eu acho que qualquer pessoa que vem assistir ópera vai se conectar muito com o gênero. Primeiro porque hoje em dia a gente tem o apoio maravilhoso da legenda. Então a ópera, independente de que língua ela estiver sendo cantada, tem o apoio da legenda para que as pessoas entendam palavra por palavra do que está sendo dito. E os ingressos não são mais caros do que musical, do que o cinema. Ir ao cinema. E aí,
Você está no Papo de Camarim e chegou Luísa Franciscone, mais conhecida mas como depois Minha não vai, Sorella. só vai assim aparecer o rapidinho. Porque Não, vai ser- amor, não é time-lapse. Não vai ser time-lapse time-lapse? esse, não. Essa aqui é uma Não das vai maiores ser mortes time-lapse. soberanas deste país. Sabe aquela pergunta que a Gabriela não quis responder? Sobre a diferença do canto erudito, aliás, do canto erudito não, do musical para ópera, diferença de canto, Então, quem vai responder, ó, Luísa Franciscone, pra cá, Tem amor. que ser pra cá. Qual é a diferença? A primeira diferença grande é que no canto lírico você não tem microfone e no canto pro musical você tem microfone. É amplificado. Então você não tem que se preocupar no musical com volume. E a ópera é tudo que você tem que se preocupar, em passar a orquestra, em ser ouvido pelo público. Então, para que isso aconteça, você desenvolve diversas técnicas específicas. Depois tem a questão de ressonâncias e harmônicos, por exemplo, no canto lírico você usa uma ressonância muito mais alta. Você tem os cinturões de brilho, né, voz de peito, voz média, voz de cabeça, que tem uma ressonância própria. Na ópera você usa muito mais essa ressonância mais alta, a ressonância que a gente chama, né, no meio das sobrancelhas ou qualquer coisa assim. E isso não é tão usado no musical. E isso não quer dizer que vai fazer a voz ser mais bonita ou menos bonita, é só uma característica, uma região de trabalho. Exatamente, exatamente. Tem uma coisa interessante, por exemplo, que normalmente os cantores de musical, eles têm mais alongamento na prega vocal. Tipo, eles vão mais agudo e mais grave. Porque as nossas extensões, por mais que tenha uma rainha da noite que cante um Fá, ela não vai pro grave também, ela fica lá em cima. Ela só fica numa área, numa E região. tipo uma Christine do Fantasma da Ópera, tem um super sobreagudo e tem um sol grave pra cantar, um lá bemol, um sol, não me lembro agora. E tem umas coisas assim, de posicionamento laríngeo, a laringe é mais alta no musical, a laringe normalmente é uma posição mais baixa na ópera, isso porque a gente precisa de mais harmônicos para poder passar a orquestra, etc. Coisas assim. Agora, o que vocês não sabem é que Luísa, ela está junto com Gabriela Patti aqui na Flauta Mágica e Luísa faz a Papagena, que é um dos personagens mais famosos e engraçados do mundo erudito, das óperas. Estou enganado em dizer? Não. Estou errado? Não, porque é famosa a Papagena. São os personagens engraçadíssimos, assim. E ela faz brilhantemente. Ai, obrigada. E eu acho que é uma das primeiras vezes, eu pelo menos, faço uma Papagena que não está tão caracterizada de pássaro. É. Eu ia fazer uma pergunta, acho que quase que ignorante, assim, na verdade. Eu ia falar assim, não existe muita disputa no mundo erudito por personagens, porque as vozes são muito determinantes, né? Mas É isso que a gente estava entre as falando do vozes musical. parecidas eu acho que existe. Mas acho que existe no musical existe mais. É, porque você são te permite todas soprano, mais. Não sei o quê, ou todos baritenos, ou barítonos. Porque eu acho que o que eu imagino, como é um mercado menor quanto erudito, você tem menos opção do que no musical, por exemplo. Tem menos opção de personagem, talvez. Se bem que, ao mesmo tempo que tem menos opção de personagem, tem muito mais ópera, né, do que musical. Tipo, Tem muito mais ópera do que musical? Com certeza, porque a ópera é desde 1600, né? O musical começou, sei lá, quando começou início do século XX. Como é que se banca uma produção, né? Porque assim, é indústria privada, é o governo que banca, depende. Na Alemanha, boa parte é o governo, embora eles tenham alguns sponsors, mas o governo banca muito, muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham muito mais com sponsors e amigos como o do Metropolitan, teatro, que é a Metropolitan, que os associação, judeus né? lá no curso da associação dá muita grana, tem muito judeu por trás que dá muita grana. Então depende muito do lugar. Como é que é a grana A gente tem noção, a gente imagina que é a Itália, né? Porque seria o Itália berço da ópera, não sei o é quê. estatal também, mas também trabalha com patrocínio em algumas coisas. Mas o Estado também dá bastante dinheiro. A gente tem muito o que aprender para fazer ópera como eles. Vocês que viajam, que fazem coisas lá fora. Eu acho que o pior aqui no Brasil é que depende muito da política. Então você não consegue ter um projeto a longo prazo dentro de um teatro de ópera, porque a cada 4 anos muda o governador, ou muda o prefeito, ou muda o presidente, e vai mudando essa hierarquia. Então muda a direção, muda o secretário de cultura, aí muda o diretor do teatro. E aí não se pensa a longo prazo, né? Não se pode ter um projeto a longo prazo. Não, porque e muitas vezes, por exemplo, quando a gente está
isso acontece muito na Dinamarca também. Existem cargos que são também de 4 anos, digamos, não são tão voltados para a política do momento, mas para a política do próprio teatro. Então, por exemplo, muda não é exatamente o diretor artístico, é o chefe da ópera, que é um cara que é um pouco diferente do que a gente conhece aqui da direção artística. Mas ele sai e ele deixa uma temporada alinhavada. Essa temporada ela é completamente respeitada por quem assume o cargo, por exemplo. Então essa pessoa vai ser responsável, a nova que entra, pela outra temporada, a próxima temporada. Ele passa a pensar a temporada depois de um ano que ele já está, né, ali. Aqui muda-se às vezes as coisas e tudo cai por terra, ninguém mais ninguém tem faz continuidade, o que né? estava programado, cai tudo por terra. Né? Exatamente. E a pessoa que entrou quer fazer o que ela quer, e não o que foi programado. E às vezes pela os pessoa artistas anterior. já estão convidados, os artistas já estão com as agendas fechadas, porque uma coisa é acontecer uma crise e uma ópera ser cancelada, que a gente sabe que é absolutamente possível, Normal. não só no Brasil, como em vários outros lugares. Outra coisa é uma pessoa chegar e falar, não, isso cara, essa não é legal, vou mudar Vou tudo. mudar. Eu acho que cria uma certa descredibilidade no teatro. A gente tem dois excelentes, eram pelo menos, não sei que faz anos que eu não faço, mas dois excelentes festivais de ópera, que é o de Manaus e o de Belém. E tem montagens incríveis. O Jargal, por exemplo, que nós fizemos juntos, o Troianos, que nós fizemos em Manaus. Por que não ter se entendendo de apresentar essas produções Mas olha, Rio, isso- São isso Paulo, é- Porto isso Alegre? É discutido há muitos e muitos anos. E os egos sempre entram no meio do caminho. Então, tem se tentado fazer um pouco mais. Algumas produções estão começando a rodar. Por exemplo, o Don Quixote rodou. O Don Quixote Menina fez... das Nuvens, veio para Menina São das Paulo, Nuvens, depois Belo foi Horizonte. começou em Belo Horizonte, veio para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. Então, algumas conseguem rodar, mas outras que dependem de pessoas assim que, não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que... É o eu, né? Aí fica mais difícil. E dá pra se viver de ópera? Olha, tem que saber planejar muito bem o lado financeiro. Muito bem, porque você pode trabalhar 2 meses, depois ficar 3 meses sem trabalho. E trabalhar mais 2 meses ou 1 mês, depois ficar mais 2 sem trabalho. Então você tem que saber exatamente quanto você gasta, quanto você vai precisar para poder poupar e ter aquele dinheiro para os meses que você pode ser que fique sem trabalho. Então assim, possível mas é bem complicado. É investimento mesmo, né? Tem que estudar, não É. tem... E a paixão, né? Exatamente. O canto, a ópera, a música é um vírus. É um vírus que envolve a gente, que está nas nossas veias, que faz a gente amar profundamente essa profissão, porque é uma profissão muito difícil. Ela tem momentos de grande prazer, felicidade, é o que eu gostaria de fazer pro resto da vida, é o que eu sempre quis fazer, mas tem seus percalços. E você tem que ter uma paixão, esse vírus que corre em você para seguir adiante. Porque é assim, você sabe que você leva muito mais não do que sim. Exatamente. Mas assim, Mas eu acho que infinitamente. isso em tudo, né? Gabriela Patti, Luísa Francesconi. Francesconi ou Francesconi? Francescone. Se for na Itália é Francescone, aqui é Francescone. Olha. Vamos falar Francesconi, porque a gente tá no YouTube internacional. Papo de camarim super especial com essas divas do canto erudito brasileiro. Amo muito. Prazer. Obrigado. Prazer nosso. Obrigado. Se você gostou da entrevista, dê o like, inscreva-se no canal, compartilhe e não deixa de seguir essas mocinhas na rede social. Tá escrito aqui embaixo o canal delas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foi a primeira ópera sem indicada a um prêmio de maquiagem, A gente sabia? pode passar o meu bastão? Tudo bem, a gente não mostra. Pode começar, não precisa. Ela está se escondendo da câmera. A Dona Fátima faz os cabelos. E muito bem, ela é a salvadora. Também conhecida como minha mãe nas horas vagas. Tua genitora.
onde tudo começou. Não, a verdade é que vocês, não sei o que vocês têm no DNA dessa família, que vocês estão cada ano mais bonitos. É verdade. Diz, Grilo. Maquiagem. Eu fazia fácil. Corta! Corta! Marido fala português? Fala, entende. Eu, cardiologista, você deu pra minha mãe e pro meu pai. Ah, bom. Isso sempre acontece. Quer dizer, sempre Foi um mentir. pequeno problema que tivemos. Não, é difícil achar cantores de óperas, bons atores. Não, eu posso falar. Não podemos opinar. Eu posso dizer. Cadê a câmera? Não somos capazes de opinar. Não, eu sou capaz de opinar, eu posso dizer. Não tem.